livro do profeta Isaías, capítulo 54. Versículo de número 14. Assim diz a palavra do Senhor: com justiça serás confirmada e estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor, falar com o nosso Pai Celestial, convidar o pastor Francisco Alberto para nos apresentar ao Senhor em oração. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Levante assim a sua mão e vamos orar. Altíssimo Deus, Pai Celestial, nesta noite estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Sentimos, Senhor, ó Deus, ó Pai amado, que Tu estás aqui no meio de nós. É por isso, Senhor, ó Deus, que a Tua igreja nesta noite estará alegre, pois sentimos a Tua presença. Pai, muito obrigado, Senhor, ó Deus. Pai, que nesta noite possamos mais uma vez, ó Deus, ouvir a Tua voz, através do Teu Filho, Senhor, que vai ministrar a Tua santa e poderosa palavra. Toma Ele em Tuas mãos, pastor Ilquias, que Ele possa entregar a Tua palavra, Senhor, de acordo com as nossas necessidades. Não aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que Tu quer falar para nós nesta noite. Abre os nossos corações, os nossos entendimentos, Senhor, para podermos entender a Tua palavra. É em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço desde agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, estamos alegres de estarmos aqui reunidos, já tendo apresentado cânticos ao Senhor e sentido a alegria de estar juntamente com o santo povo de Deus. Não é verdade? E as nossas crianças ali do Muro Alto, glória a Deus. Essas crianças são uma bênção, mano. Elas vêm uns 10, 12 quarteirões para cá, mas toda terça-feira está aqui no Culto de Doutrina com a gente. Glória a Deus. Às vezes o irmão tem uma bicicleta, tem uma moto, tem um carro. Às vezes falta coragem para vir, né? Mas as nossas crianças, elas vêm de longe, ali do Muro Alto, estão aqui toda terça-feira com a gente. Glória a Deus. Amados, nós gostaríamos de apresentar as pessoas que estão nos visitando hoje. Alguém nos visitando nesta noite, dá um sinal com sua mão, que a gente possa conhecer. Muito bem, algumas pessoas nos visitam essa noite. Glória a Deus por vossas vidas. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Vocês são bem-vindos, em nome de Jesus Cristo. Você que está perto de um dos nossos visitantes essa noite, cumprimente e saúde como bem-vindo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos servir ao Senhor, amados, com os dízimos e ofertas que trouxemos à casa do Senhor. Convidamos os obreiros para o serviço do Santo Ofertório, para apresentarmos diante de Deus nossos dízimos e as nossas ofertas. Amados, Deus é fiel, né? Amém? Diga comigo, fiel é Deus. Glória a Jesus. Amados, as necessidades
decorrente das reformas que temos compartilhado com a Igreja do Senhor Jesus, elas têm aumentado, né, a questão da necessidade de recursos. Mas o Senhor é fiel, né? E os irmãos têm contribuído, para a glória de Deus, os irmãos contribuíram no mês de julho, e eu tenho certeza que os irmãos contribuirão também nesse mês de agosto, como têm contribuído até aqui, amém? Para a glória de Deus. E eu estou muito contente com o que o Senhor está fazendo, né? Semana passada, nós falamos aqui sobre a petição. E a gente tirou um tempo no culto à noite, para os irmãos falarem com Deus e fazer petições, né? De acordo com o que nós tínhamos ouvido da palavra de Deus. E já teve irmãos que já chegaram para mim contando bênçãos de orações respondidas. Para a glória de Deus. Eles vão chegar, pastor, realmente fazia tempo que eu falava, mas nunca tinha falado com Deus. Mas eu falei com Deus e Deus já respondeu. Eu sei que eu nem desci do altar, eu já recebi a minha resposta naquele domingo. Teve outro que chegou para mim e disse que recebeu a resposta na segunda. Glória a Deus. Outro irmão contou outra bênção de Deus essa semana. É porque o céu está aberto para abençoar o santo povo de Deus, amados. Amém? Nós vamos orar agora pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Rogar as bênçãos de Deus sobre a vida do povo santo do Senhor. Convidar o pastor José Rodrigues, supervisor de setor. Ele vai estar agora apresentando nossos dízimos e ofertas ao Senhor e orando por todo o povo de Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, meu Pai celestial, e dá muitas graças ao momento feliz que aqui estamos, meu Senhor, para te render um culto de adoração. Abençoa, meu Senhor, neste momento, quando vamos tirar dízimos e oferta para o trabalho do Senhor. E meu Senhor, que é dono da prata e do ouro, ó Deus querido do meu Senhor, a terra e a sua plenitude, maravilhoso, Senhor, abençoa cada irmão, Senhor e querido, nesta noite que entrou neste santuário, que seja tocado pelo seu Espírito Santo. E tudo o que havemos de fazer nesta noite, seja na unção e na inspiração do seu Santo Espírito. Por isso nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós servimos a um Deus que criou o céu e a terra. Esse cântico que eu vou cantar exalta esse Deus. Põe em fileiras os astros do céu, chama pelo nome. Diz alma, a que te detenhas, dá forma aos montes. Põe em fileiras os astros do céu, chama pelo nome. Diz alma, a que te detenhas, dá forma aos montes. Soprou em minhas narinas a vida que devo a Ele. Sonhou pra mim um sonho, sonho pra mim um sonho tão lindo. Vivo pra Ele. O que dizer desse Deus? O que falar desse Deus? O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras? O que dizer com palavras? Se até a intenção
conheces. Adore, adorar, adorar, adorar e louvar. Contrito, eu te adoro, adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Eu te adoro, Senhor, eu te exalto, Senhor. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conheces? Eu adoro, adorar, adorar, adorar e louvar. Contrito, adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Adorar, 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 adorar e louvar. Contrito, adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Eu vou te adorar, Senhor, diga. Vou te adorar. Declare. Vou me prostrar. Vou te adorar. Vou te adorar. Vou me prostrar. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conheces? Então adora Ele, Ele é digno. Adorar, adorar, adorar e louvar. Contrito, eu te adoro. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Diga bem forte, meu irmão. Adorar, adorar. Adorar, rendido. Toda honra e glória a ti, Senhor, porque tu és digno de tua honra e de glória. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos, abramos as nossas Bíblias em Isaías, capítulo 54. Vamos refletir um pouco sobre estes 4 últimos versículos do capítulo 54. Profecia de Deus a Sião, cidade de Sião, mas princípios aplicados também aos nossos corações. Amém? Querido Deus e Pai, Senhor, nós louvamos o Teu nome e agradecemos a Ti por já termos cultuado a Ti com cânticos, com oração, com o nosso ofertório, com a alegria de rever os nossos irmãos e regozijarmos na Tua santa e maravilhosa casa, onde a Tua presença se faz ser sentido, ó Pai, porque o Teu povo está reunido. E aonde o Teu povo está, Senhor Deus, ali Tu estás presente, ó Pai.
Querido Deus, agora nós queremos ouvir a tua santa e preciosa palavra sendo falada aos nossos corações. Fala às nossas vidas, ministra, Senhor Deus, a cada um de nós nesta noite, que possamos, Senhor, ser instruídos pelo teu Espírito Santo nesta noite, para a honra e glória do teu santo nome, para o bem das nossas almas e nosso crescimento espiritual. É o que te pedimos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir aqui o que o Senhor tem a nos falar nesse texto. E certamente o Senhor falará contigo essa noite. Amém? Com justiça serás estabelecida, estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do terror, porque não chegará a ti. Pode dar glória a Deus? Essa é uma boa palavra de Deus aos nossos corações. Deus falou a Sião sobre um tempo futuro, uma palavra profética através do ministério do profeta Isaías, mas eu creio também que essa palavra de Deus é para mim e para você essa noite. Quem diz amém? Com justiça serás estabelecida. Quem aqui já foi estabelecido com a justiça de Deus? Glória a Deus. Todos nós aqui já fomos estabelecidos pela justiça de Cristo. A nossa justiça era insuficiente, a nossa justiça ela não nos colocava de pé, a nossa justiça ela nos colocava em uma situação constrangedora, porque nós estávamos afastados de Deus, e diz a palavra de Deus que as nossas obras de justiça eram como trapos de imundícia. Mas o Senhor, vendo isso do céu, veio nos estabelecer com a justiça de Cristo. Glória a Deus. Ele nos vestiu com o manto de justiça do Senhor Jesus. Quando a nossa justiça não era possível para a nossa salvação, não era possível para sermos estabelecidos, Jesus veio e imputou a mim e a você, creditou na minha e na sua conta a justiça do Senhor Jesus Cristo. Por isso hoje nós somos justificados em Cristo Jesus. Diga comigo, eu sou justificado em Cristo Jesus. Você está estabelecido. Você está estabelecido seguramente na justiça de Cristo. Amém? Você agora você não está mais vacilante, nem está num piso em falso, porque você está estabelecido na justiça do Senhor Jesus. E aí o que a palavra de Deus nos diz em paralelo àquela palavra profética que foi dada a Sião? O que ela diz para nós hoje? Estarás longe da opressão. Diga comigo, estarás longe da opressão. E também do terror. Glória a Deus. Quem está estabelecido na justiça de Cristo? Você está longe da opressão e longe do terror. Deus te separou. Você está longe da opressão e longe do terror. Porque você está guardado no Senhor Jesus. Você está guardado num alto e bom retiro. Glória a Jesus. Estará longe da opressão e também do terror. Isso é bênção divina. É Deus dizendo para mim e para você que nós estamos guardados do terror. Nós estamos guardados da opressão, porque já fomos estabelecidos na justiça. E se nós estamos longe da opressão, se Deus não trará a opressão sobre as nossas vidas, nos livrará da opressão, nos livrará do terror, Ele diz, não haverá temor, porque já não mais temerás. Eu e você não temos mais o que temer em Cristo Jesus, porque estamos guardados em um alto retiro. Provérbios 29, 25 nos diz, o temor do homem armará laços. Mas quanto mais você anda com medo, mais assombração aparece. Você se assusta até com a sua sombra. Você se assusta com o vizinho, com o amigo. Você de repente está se assustando com qualquer barulhozinho. Você está em casa só e de repente você se assusta com qualquer barulho, um vento que bate na janela, uma janela que se desloca, um passo que você ouve que não tem. Porque você está temendo um homem.
E aquele que teme o homem, amados, diz a palavra de Deus, o temor do homem armará laços. Você começa a se engodar nesses laços, deste medo, mas você não precisa se envolver nesses medos, porque o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Glória a Deus. Tem pessoas sofrendo de medo, tem pessoas que estão atemorizadas, tem pessoas que estão deixando de viver porque o medo está as dominando. Mas o Senhor te diz nessa noite, eu tenho te guardado no alto retiro. O temor do homem arma-lhe laços, mas o que confia no Senhor está em alto retiro. Glória a Jesus. Salmo 107, versículo 41 nos diz, porém livra ao necessitado da opressão em um lugar alto. Um lugar alto, um lugar seguro. O Senhor te livra da opressão, te colocando em um lugar alto. Se você chegou aqui oprimido com alguma situação, o Senhor está dizendo hoje para você, estarás longe da opressão, porque o Senhor te guardará em um lugar alto, aleluia. Salmo 91 e 14 nos diz, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceram o meu nome. Quem está em um alto retiro aqui? Está em um lugar alto, está em um lugar seguro, está guardado no Senhor, porque Ele é o nosso alto retiro. E se você está guardado no alto retiro, você está longe da opressão, está longe do terror. Tem tanta gente aterrorizada, mas aquele que foi alcançado pelas boas novas da salvação, está guardado no alto retiro. Aleluia. Davi, oferecendo um cântico ao Senhor, ele diz, o Senhor é o meu rochedo, segundo Samuel 22, versículo 2 a 3, e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio, o meu Salvador da violência me salvas. Glória a Deus. Cântico de Davi, quando Deus deu-lhe livramento dos seus inimigos e de Saul. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte. Se está passando alguma situação difícil, meu amado e minha amada, corra para o lugar forte. Corra para o rochedo, porque você estará longe da opressão e também do terror, e não haverá temor no seu coração. Aleluia, Jesus. Porque o terror não chegará a ti, diz a palavra de Deus. Eis que seguramente poderão vir a juntar-se contra ti, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por causa de ti. Pode ser que se juntem contra você, mas eu digo a você, Sião, e digo a você essa noite, que está aqui ouvindo a palavra de Deus, que podem juntar-se contra ti, mas não sou eu quem estou enviando contra ti, e cairão. Quem crê na palavra de Deus? Deus disse para Sião, Sião, é verdade que teve horas que eu mandei uma opressão contra você, porque você estava por maus caminhos, e eu queria trazer você de volta aos meus caminhos. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu estou te estabelecendo com justiça, você vai estar longe do terror, você vai estar longe da assombração, você não terá mais temor. Mas ainda assim pode ser que se levantem contra ti. Mas caso se levantem contra ti, não sou eu que estou enviando, e eles se levantarão contra ti para cair. Então a palavra de Deus essa noite para você é, ainda que se levantem contra ti, contra a tua vida, contra o teu ministério, o Senhor diz essa noite, levantarão para cair. Ainda que se levantem contra a tua família, contra os projetos de Deus na sua vida, o Senhor diz, podem levantar, mas se levantarão para cair. Aleluia! Glória a Deus! A palavra de Deus é, quem se ajuntar contra ti,
cairá por causa de ti. É o amor de Deus por sua vida, amém? Quem se levantar contra ti, cairá por causa de ti. Aí eu me lembro mais uma vez do cântico de Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 18 nos diz: livrou-me do meu poderoso inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Diga comigo: livrou-me dos meus inimigos e daqueles que me tinham ódio e que eram mais fortes do que eu. Você crê que Deus livra daqueles que é mais forte que você? Oh, Deus Santo! Se Deus já livrou-nos da mão do inimigo de nossas almas, quem será aquele que vai se levantar contra o escolhido e a escolhida de Deus? Contra o santo e a santa de Deus? Você é a menina dos olhos de Deus. A igreja é a noiva de Cristo, é a menina dos olhos de Deus. Ai daquele que se levanta contra ti, porque você é povo santo de Deus. Nós somos santo povo de Deus. E o Senhor diz que ainda que seja mais forte que você, não prevalecerá contra ti. Aleluia. Porque aquele que está contigo é mais poderoso do que qualquer um. Por isso que ele se chama o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Glória a Deus. Moisés, homem de Deus, escolhido de Deus, amado por Deus, assim como você é amado por Deus. Deus o separou, Deus o escolheu. Deus disse: Moisés, você vai tirar o meu povo lá do Egito. Eu tenho um plano para tirar o povo, mas eu sempre trabalho com os homens. Amém? Deus tem plano, amados, para a salvação, mas Ele trabalha com a sua igreja. Ele pode salvar todo mundo, sem contar com a participação nossa, mas Ele salva contando com a minha e a sua participação. Então, Moisés, tem que tirar esse povo do Egito. E eu tenho te escolhido. Tenho te separado para essa missão. Aí, lá veio Corá, Datã e Abirão e juntam-se contra Moisés. Poderão vir juntar-se contra ti. Diga comigo: poderão vir juntar-se contra ti. Mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por causa de ti. Aleluia, Jesus. Coré, Datã e Abirão se reuniram e se ajuntaram contra Moisés. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição, Números 16, 1 a 3, e se congregaram contra Moisés e contra Arão. Diga comigo: contra Moisés e contra Arão. Glória a Jesus. Deus é fiel, Deus guarda aqueles que Ele tem escolhido, e Deus tem escolhido você. E lhes disseram: basta-vos, pois que toda a congregação é santa. Moisés e Arão, chega, porque toda a congregação é santa. E o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? E Moisés chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Porém, eles disseram, versículo 12, não subiremos. A história registra que todos aqueles que se levantarem contra ti, cairão por causa de ti. Amém? Diga comigo: todos aqueles que se levantarem contra ti, cairão por causa de ti. Eles disseram: Moisés, quem é você para se elevar no nosso meio?
Tem gente que olha para você e diz, por que você está se metendo nesse ministério? Porque Deus te escolheu e te separou. Se Deus te escolheu e te separou, meu irmão, serve no dom que Deus derramou sobre a tua vida. Serve no dom que Deus derramou sobre a sua vida. Tem gente que vai querer se levantar, querendo apagar o dom de Deus na sua vida. Vão se levantar, mas se cairão diante de ti. Porque foi Deus quem te escolheu e foi Deus quem te elevou. Foi Deus quem te estabeleceu em justiça. E a opressão está longe de ti e o terror também. Amém? E aí eles se levantam contra Moisés. Moisés, acaba com isso aqui. Moisés diz, mas vocês também não foram escolhidos, vocês não são levitas, vocês também não vão servir na casa do Senhor, agora o Senhor escolheu para o sumo sacerdócio. Não, a gente não aceita isso aí não. A gente não concorda, Moisés. Não é desse jeito não. Aí reuniu outros príncipes também, 250, e se colocaram contra Moisés. E aí o que Deus diz? 16, número 16, 20 a 21. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei num momento. Moisés e Arão, sai do meio dessa congregação porque eu vou consumir eles agora num momento. Olha como o negócio de Deus é tremendo. Moisés, sai do meio deles porque eu vou consumir. Quando se levanta contra o Filho de Deus, amados, Deus ele age para proteger os seus filhos. Agora é interessante os filhos de Deus. Os filhos de Deus têm misericórdia. Diga comigo, misericórdia. Olha só o que foi que Moisés fez. Moisés e Arão se jogaram e se prostraram em terra e disseram, Senhor, que não pereça toda uma congregação por causa de um homem que se levanta contra ti. E aí Deus olhou para Moisés e disse, pois Moisés, tem ouvido a sua oração? Pois faça o seguinte, movimente a congregação para a casa desses 3 rebeldes. E aí Moisés foi lá e disse, se Deus é comigo, vocês não morrerão como um homem comum morre. Foram para perto das tendas dos 3 rebeldes. E a terra se abriu, engoliu a tenda deles. E engoliu todos eles e seus familiares. E a praga veio no meio do povo, foram quase 14 mil mortos. E aí foi que Arão correu com incenso e conseguiu que Deus aplacasse a sua ira. Sabe por quê, amados? Porque não podem levantar-se contra ti, porque você é um escolhido de Deus. Você está debaixo da justiça de Deus, está andando em santidade e fidelidade com o Senhor. Aqueles que se levantam contra ti, só se levantam para cair, porque você é escolhido de Deus. Moisés, amados, Moisés, eu acho que ele foi PhD nesse processo. Porque ele teve um outro problema e teve agora dentro de casa. Com a própria irmã. Diz a palavra de Deus que Miriam e Arão, seu braço direito, trabalhavam lado a lado com ele, se levantaram contra ele. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Números 12, 1. Mas, amados, repita comigo, poderão vir a juntar-se contra ti, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por causa de ti. Pois é o que acontece com Miriam. Miriam se volta contra o próprio irmão. Aquela menina que levou e salvou o irmão nas águas do Rio Nilo, agora ela se volta contra o irmão. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Deixa eu te dizer uma coisa, olha aqui para mim bem direitinho agora. E repita isso comigo. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Será que você fala contra algum irmão em Cristo? Olha que ele é um escolhido, uma escolhida de Deus. Olha que ele está estabelecido na justiça de Cristo.
Será que você fala contra um irmão ou contra uma irmã em Cristo? Miriam e Arão resolveram falarem contra Moisés. Que Deus guarde a minha e a sua língua. Amém? Diga comigo, Senhor, guarda a minha língua. Olha só o que aconteceu com Miriam. Números capítulo 12, versículo 9 e 10. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu. Deus se irou contra essa atitude, essa ação de Miriam e Arão. E retirou-se, e a nuvem se retirou sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. E Arão imediatamente correu para Moisés e disse: Moisés, cometemos um grande pecado, fizemos uma loucura, agimos loucamente, porque não se pode se levantar contra aqueles que são amados por Deus. Você é um amado, amada de Deus. Não se pode levantar contra um amado, amada de Deus, porque aquele que se levanta contra um amado, amada de Deus, esse cairá. Não se levante, não fale mal contra um irmão seu, não fale mal contra um líder de ministério, não fale mal contra um obreiro, não fale mal contra um irmão, contra uma irmã, não fale mal contra essa pessoa. Não se levante contra essa pessoa. Deixe nas mãos de Deus. Deixe nas mãos de Deus. Porque se ele foi levantado por Deus, se ela foi levantada por Deus, se você se levantar, você vai cair. Filisteus se levantaram contra Sansão. Começaram a zombar de Sansão e a zombar do Deus vivo de Israel. Diga comigo, poderão vir a juntar-se contra ti, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por causa de ti. Juízes capítulo 16, versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. E eles começaram a se regozijar daquilo. Contra Sansão, um nazireu de Deus, que tinha se desviado, mas no período da prisão, parece que ele se converteu e se acertou o caminho com Deus. Viu que o caminho estava errado? Ficou girando lá, né? Girando, cego, com os 2 olhos furados, girando na prisão, e naquele giro, parece que o juízo dele voltou ao normal. E ele disse: rapaz, eu estou no caminho errado, eu tenho que me acertar com Deus. E aí ele se acerta com Deus. E aí ele vai lá para o meio da festa do povo filisteu, que se levanta contra Sansão. E começa a zombar do Deus de Israel. O nosso Deus colocou Sansão em nossas mãos. Ou seja, o nosso Deus é mais poderoso do que o Deus de Sansão. Não se pode levantar contra um escolhido, a escolhida de Deus. Diga comigo, não se pode levantar contra o escolhido, a escolhida de Deus, e permanecer de pé. Quem se levanta, cai. Aí ele orou ao Senhor: Senhor, aqui estou eu. Pequei mesmo contra ti, mas eu te peço mais uma vez, que tu me encha da força do teu Espírito, ó Pai. Teu Espírito Santo renova minhas forças, para que eu derrube esse templo e mate esses filisteus. E aí Deus deu novamente a ele a força. E diz a palavra de Deus, que mais foram os mortos, na ocasião de sua morte, do que toda a sua vida. Porque não se pode levantar contra aqueles a quem Deus tem escolhido. Você é amado de Deus. Você é amada de Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado: você é amado de Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Absalão contra seu pai Davi. Absalão se levantou contra seu pai. Filhos,
honrem os vossos pais, não se levantem contra os vossos pais. Absalão contra seu pai. Repita comigo: poderão vir juntar-se contra ti, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por causa de ti. Absalão já sabe o endereço dele, né? Absalão, segundo Samuel, capítulo 15, versículo 6. Furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Absalão corria à porta do julgamento e dizia: ó, se eu fosse o rei, não era assim. Se eu fosse o rei, estava tudo asfaltado. Se eu fosse rei, o SUS funcionava. Se eu fosse rei, não tinha fila de atendimento. Se eu fosse rei, todo mundo tinha onde morar. Se eu fosse rei, a causa justa sempre ia ser julgada. Se eu fosse rei. A mensagem que ele estava dizendo para o povo é o seguinte: ó, meu pai não dá mais, tira ele daí, que agora é a minha vez de ser rei. E ele começou a furtar o coração do povo de Israel e a colocar o povo de Israel contra o seu próprio pai, contra Davi. E qual foi a reação de Davi, amados? Segundo Samuel, capítulo 15, versículo 14. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Olha qual foi a reação de Davi. Davi fugiu. Sabe por que Davi fugiu? Você sabe por que Davi fugiu? Porque Davi era rei. Davi não era um político que estava atrás de votos das pessoas. Davi era um rei que amava o seu povo. Davi fugiu para preservar a vida de quem morava em Jerusalém. Ele fugiu para que não viesse o mal e fosse ferido a espada aqueles que estivessem em Jerusalém. Porque o homem que furtava o coração do povo de Israel, ele queria o trono, mas Davi, ele buscava o bem do povo. Porque o homem que queria o trono de Israel, ele queria simplesmente o poder, mas Davi buscava o bem do povo. Ele fugiu, diz a palavra de Deus, para que não venha nenhum mal e fira a cidade a fio de espada. A preocupação dele não era com a cidade física, era com o povo. E fira a cidade é o povo, e fira a população a fio de espada. Aí Deus olha para um homem desse e vê um homem segundo o seu coração. Um homem que não está preso às coisas, mas um homem que tem o seu coração ligado às pessoas. Um homem que não valoriza mais coisas do que pessoas, mas valoriza mais pessoas do que coisas. Segundo Samuel 18:9. O que acontece, amados, com quem levanta-se contra um amado e uma amada de Deus? O que acontece? Cai. Então você já sabe o que vai acontecer com Absalão. O que aconteceu com Absalão? Caiu. Diz a palavra de Deus, capítulo 18, versículo 9 de 2 Samuel. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. E Absalão ia montado no mulo. E entrando o mulo debaixo dos esparsos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Amados, quem é amado e amada de Deus aqui? Glória a Deus. Quando você é amado e amada de Deus, amados, até os carvalhos trabalham em seu favor. Quando você é amado e amada de Deus, até as árvores trabalham em seu favor. Absalão, quando ele estava ali montado, ele acabou ficando preso nos ramos daquele carvalho. E aí, o fim dele foi a morte. Ele acabou morrendo.
Por quê? Porque aquele que se levanta contra os escolhidos, as escolhidas de Deus, se levantam para cair. Moabitas e amonitas se levantaram contra Josafá, rei de Judá. Poderão vir a juntar-se contra ti, repita comigo. Poderão vir a juntar-se contra ti, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por causa de ti. A Bíblia nos diz que Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e falou em oração. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 9. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Está vindo algum mal sobre a tua vida? Você está no lugar certo para clamar o nome de Deus. Você está no meio do santo povo de Deus, e Deus está aqui para te ouvir, e Ele vai ouvir e vai responder. Glória a Deus. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 15 ao 17. E disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, o rei que buscou o Senhor. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Você está assustado com multidão? O Senhor diz para você: não tema nem se assuste. Você está assustado com o tamanho da dificuldade que você está enfrentando? O Senhor diz para você nesta noite: não tema nem se assuste, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Oh, aleluia! Você está entendendo porque longe está a opressão de você e também o terror, porque a peleja não é minha nem é sua, a peleja é de Deus. Moisés não pelejou. Não, Moisés não pelejou. Sansão buscou em Deus. Josafá não pelejou. Davi não pelejou, porque a peleja é de Deus. Tem gente que peleja quando não é tempo de pelejar e começa a perder a batalha. Tem hora, meu amado, que você tem que só estar no lugar forte, no alto retiro, porque a peleja é de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Mas o Senhor disse que não é para batalhar e está mandando eles ir para lá? Ah, olha só o que Deus diz: nesta batalha não tereis que pelejar. Diga comigo: nesta batalha não tereis que pelejar. Deixa essa peleja na mão de Deus, deixa essa peleja na mão de Deus. Deixa o Senhor guerrear por ti. Deixa Ele guerrear por ti, amado. Não atrapalhe o meio de campo não, deixa com Ele. Quem é Ele quem vai resolver. Aleluia. Glória a Deus. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco ao Judá e Jerusalém. Postai-vos e ficai parados, para vocês observarem a vitória que eu vou dar para vocês. Que o Senhor possa abrir os seus olhos nessa noite, como Ele tem falado durante todo esse final de semana, e você possa contemplar a vitória do Senhor para a sua vida. Oh, Deus Santo! Há um exército de homens e mulheres orando, intercedendo pela vida dessa igreja. Que o Senhor abra os seus olhos para você ver a vitória de Deus sobre a tua vida. Porque aqueles que têm se levantado contra ti, eles têm se levantado para cair. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Segundo Crônicas, capítulo 20 e 22. Olha o que aconteceu. E quando começaram a cantar e a dar louvores. Né, Josenias? Quando começaram a cantar e a dar louvores. Olha aí. Por isso, quando você chegar na igreja, na hora de cantar, cante.
Fique de boca fechada, não baixe cabeça. Chegue a tempo de participar do louvor. Sei que alguns irmãos não podem por causa do motivo de trabalho, mas graças a Deus chegam depois também para cultuar. Mas podendo chegar cedo, chegue cedo para estar aqui com a gente, para louvar ao Senhor. Porque foi enquanto eles cantavam e davam louvores a Deus, que o Senhor deu a vitória para eles. Diz a palavra de Deus que enquanto eles cantavam e davam louvores, Deus pôs emboscada nos meios dos amonitas e dos moabitas. E qual foi o fim, amados? Eles acabaram guerreando contra os homens de Seir, e depois eles acabaram se matando entre si mesmos. Quando Israel viu, estava só uma multidão de corpo no chão, porque a peleja foi só o Senhor quem lutou. Oh, Deus Santo! Se você está aperreado, com dificuldade no trabalho, com dificuldade na sua casa, no seu lar, com dificuldade no seu ministério, parece que os obstáculos estão se levantando contra você, lembre-se, eles estão se levantando, mas eles vão cair. Eles estão se levantando, mas eles vão cair. Porque o Senhor vai salvar a tua família, o Senhor vai salvar o teu relacionamento, o Senhor vai te guardar no teu trabalho, o Senhor vai guardar o teu ministério, o Senhor vai guardar a tua fé. Italabaracanta, glorificado seja o teu santo nome. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Teve um outro, Amã. Amã se levantou contra Mardoqueu. Disse, esse aqui, eu passo, ele não me honra, não se ajoelha diante da minha presença, não se inclina. Mas claro, ele era judeu. Ele só se inclina diante de Deus. Oh, Deus Santo, aleluia. Só se prostre diante de Deus. Não tem outro para você se prostrar, amém? Honrar é uma coisa, prostrar-se é outra. Não se prostre diante de outro, só prostre-se diante de Deus. Só adore a Deus. Só Ele é digno de adoração. E Amã disse, esse não se ajoelha diante de mim, esse não se prostra diante de mim, pois então agora eu vou armar uma coisa contra ele. Aí Amã confeccionou uma forca, preparou uma forca para matar ele. Aí como se não bastasse, descobriu que Mardoqueu era judeu. E era o motivo pelo qual ele não se inclinava diante dele. Então ele disse, rapaz, então é o seguinte, eu não quero somente a destruição de Amã, eu quero a morte de Amã e de todos os judeus. Eu quero a morte de Amã e todos os judeus. Ele não se deu por satisfeito só em acabar com Amã, com Mardoqueu. Ele não se deu satisfeito por acabar só com Mardoqueu, ele queria Mardoqueu morto e todos os judeus. Mas, amados, não adianta se levantar contra o crente. Não adianta se levantar contra os amados de Deus. Porque se levantam só para cair. Repita comigo. Poderão vir juntar-se contra ti. Mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por causa de ti. Oh, aleluia. O que aconteceu com Amã? Dizem que mulher é radar, né? Mulher sente o cheiro de longe. Ela já vê que o negócio não está bom de longe, né? Ela percebe de longe, né? Por isso que eu não entendo um homem que compra uma casa sem levar a mulher para comprar uma casa, né? Um apartamento. Ou vai alugar uma casa, um apartamento, não leva a mulher também, eu não entendo. Ou compra um carro e não leva a mulher também para escolher junto. Eu não consigo entender, porque mulher é um radar, ela percebe coisas que o homem não percebe. E a mulher de Amã percebeu. Amã, o negócio não está muito bom para o teu lado não, mano. Olha só, Esther 6:13. E contou Amã a Zera e sua mulher e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zera e sua mulher lhe disseram, se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, amados, quem se levanta contra o servo de Deus, o que é que acontece? Cai. Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. A mulher dele, amado. Se você já começou a cair, você não vai prevalecer contra ele. Você vai cair diante dele.
Oh, Deus Santo, não podem contra você. Não podem contra você. Tem gente que tem dito, abandona essa fé, esquece esse teu Deus aí. Aí você diz, eu vou continuar firme na minha fé, porque eles não podem contra você. Esté 7:10, tem a consumação. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. O rei pegou e mandou executar Amã na forca. E qual forca, amados? Na mesma forca que ele tinha preparado para matar Mardoqueu. Sabe por quê, amados? Quem cava uma cova, o próximo, quem cai nela, é ele mesmo. Não cave uma cova. Estenda a mão e ajude seu irmão. Não cave uma cova. Estenda a mão e ajude seu irmão. Tem gente que o irmão está sofrendo, as forças já estão cambaleando. Ao invés dele ajudar a sustentar, ele faz botar uma pedra de tropeço e cavar uma cova para o irmão cair dentro. Meu amado irmão, não cave uma cova, porque o irmão vai ficar bom, Deus vai sarar, e quem vai cair na cova é você. Não faça isso. Não faça isso. Porque Deus tem negócio contigo, meu amado. E Deus te ama e Deus te levantou. Não foi para destruir. Deus te levantou, foi para levantar os caídos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. Oh, Deus Santo, aleluia. Eu criei o ferreiro, aquele que assopra lá na brasa, aquele que prepara a arma para matar. E fui eu também, diz o Senhor, que criei o assolador, aquele que usa a arma para matar. Eu tanto criei o que fabrica a arma, como eu criei o que mata. Mas eu quero dizer para você o seguinte, não tem uma arma que se levante contra ti, que prospere. Porque eu que criei aquele que fabrica a arma, e criei aquele que destrói, sou eu também que te protejo de qualquer arma. E não existe arma para prosperar contra a sua vida. Toda arma preparada contra ti não prosperará. Toda artimanha, toda emboscada que façam contra você, servo e serva de Deus, não vai prosperar. Diz a palavra de Deus que isso é herança dos servos do Senhor. Quem é servo do Senhor aqui? Oh, aleluia. É herança do servo do Senhor. Toda arma preparada contra ti não prosperará. E toda língua mentirosa que se levanta contra ti, não será aceito o seu testemunho em juízo. Oh, Deus Santo. Tem um hino da harpa, de número 386, que diz: toda arma de rancor contra ti se desfará, quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Ele não te vencerá. Itala. Toda arma fabricada com rancor te combate, mas jamais te vencerá. O inimigo que ataca com furor, o Senhor abaterá. Oh, Deus Santo, aleluia. E aí nós temos alguns casos, nós temos políticos que maquinam contra Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 1 a 4. Nós vemos que Dario, ao constituir o reino, constituiu 120 príncipes e 3 presidentes. E dentre esses 3 presidentes, ele escolheu Daniel. E Daniel se destacava entre os 3 presidentes. 120 príncipes, 3 presidentes e o rei. E Daniel se destacava entre os 3 presidentes.
E aquele pessoal começou a ficar enciumado. Mas esse Daniel aí acaba sendo mais requisitado pelo rei. O rei confia mais nele do que na gente. Mas tem que procurar alguma coisa contra ele. E eles procuraram alguma coisa em Daniel para derrubar Daniel. Quem trabalha no meu político sabe como é que é isso. E aí não acharam nada para derrubar Daniel. Rapaz, não dá para derrubar o homem não, rapaz. O homem só anda na linha. Você anda na linha? Oh, Deus santo. Se você anda na linha, amado, podem se levantar contra você, que só vão se levantar para cair. Porque você está estabelecido na justiça de Cristo. E aí, o que acontece? Rapaz, já que não tem jeito de maneira alguma, vamos procurar alguma coisa na lei do Deus dele. Rapaz, sabe que isso está certo isso aí mesmo. Porque ele parece que já é viciado, esse homem. Como assim? Rapaz, toda vida que eu passo, ele está orando lá no quartinho dele. Aí então ele sempre ora, o Deus dele ora. Rapaz, pois então nós vamos pegar ele nesse negócio aí. Todo dia ele ora 3 vezes por dia. Pois então é nesse negócio mesmo que a gente vai pegar. Ele já está tão habituado que quando ele menos perceber, ele já vai estar orando. Então vamos falar com o rei. Rei, vamos fazer aqui 30 dias que ninguém pode pedir nada a ninguém, nem a Deus, nem a um outro homem. Somente a ti. E se pedir, será lançado na cova dos leões. O rei, acho que é ocupado com as outras coisas. Tá bom, traga aí. Aí selou. Divulgou o edito. Agora vamos lá. Quando chegaram lá no quartinho de Daniel, adivinha aí o que Daniel estava fazendo? Orando. Oh, Deus santo. Sabe por quê, amados? Porque a opressão estará longe de ti e tu não temerás. E ainda o terror também estará longe de ti. E ele estava orando diante do Senhor. E aí eles foram até o rei ficou muito triste, porque viu que tinha perdido agora um dos seus presidentes e o principal presidente para ele. Lançou ele na cova dos leões. Amados, o que acontece com quem levanta-se contra? Cai. O que aconteceu com aqueles que se levantaram contra Daniel? Caíram. Caíram na boca do leão. Os mesmos leões que estavam saciados com Daniel, que foram guardados, os mesmos leões devoraram. Olha o que Daniel diz. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenham cometido delito algum. Oh, Deus santo. Satanás levantou a sua língua de acusação, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Está vendo aí esse cidadão aí? Senhor, esse jeito aí, até eu era crente. Como é, Satanás? Esse jeito aí que tu está fazendo com ele. Tem uma família abençoada. Tu enriqueceste ele. Com saúde. Quem é que não é crente desse jeito? Pois, Satanás, só para tu ver como meu servo Jó é um homem temente a Deus, um homem fiel. E que as pessoas não me buscam por interesse, mas porque me amam. Tu pode tocar nele. Tu pode tocar nas coisas dele. Aí tocou nas coisas, perdeu o que tinha, perdeu os filhos morreram. Aí, mas assim também, perdeu tudo, mas ainda não tocou na pele dele, por isso que ele continua te servindo. Eu faço o seguinte, tu pode tocar nele, tu só não pode tocar na vida dele. Tu só não pode tocar na vida dele. Aí ele enfermou. Ele enfermou, ficou adoecido, apareceu um bocado de dia, mas durante esse tempo Deus ensinou algumas coisas para ele também. E aí o que acontece? Quando termina tudo, a língua de acusação contra ele não se susteve. A língua que se levantar contra ti, tu a condenarás. E aí o que acontece com Jó, amados? Jó 42, 12 a 13. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve tudo em dobro, amados, para a glória do Senhor Jesus. Balaque, rei de Moabe, contratou encantamentos contra Israel. Balaque pegou e disse, rapaz, eu tenho visto que o povo de Israel anda destruindo todo mundo. Então eu vou fazer o seguinte, vou até Balaão, vou contratar Balaão, e ele vai fazer uns encantamentos,
e esse povo vai ser amaldiçoado, e eu vou lutar contra esse povo que está vencendo todo mundo, e eles vão perder. Balaão mandou lá uns príncipes. Balaão disse, olha, não dá para ir. Eu já consultei meu Deus não deixa ir. Aí ele mandou príncipes mais honrados. Aí, olha, não dá para ir. E Balaão parece que estava doido para ir, né? Vendo viu metal. Até que Deus deixou, pois vai lá, Balaão. Aí lá foi Balaão. Aí tem toda aquela história que nós não temos tempo para contar. E aí, o rei Balaque queria preparar uma arma contra Israel. Mas toda arma preparada contra ti não prosperará. Sabe o que Deus disse a Balaão? Balaão, tu não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porque ele é bendito. Quem é bendito aqui? Sabe o que isso significa dizer, amado? Que ninguém pode amaldiçoar você. Que não tem arma que pode prosperar contra você, porque você é bendito e bendita do Senhor. E aí, de tanto insistir, eu disse, pois vai, Balaão. Vai. Balaão foi, a jumenta teve aquele episódio todo que os irmãos conhecem. E aí, Números 23 e 23 nos diz: eis que recebi mandato de abençoar. Porque depois ele tem uma intrigazinha com o rei Balaque. Fala, rapaz, eu te pago para tu amaldiçoar e tu abençoa, o que está acontecendo? Eu estou te pagando para tu amaldiçoar e tu abençoa, o que está acontecendo? Aí ele diz, eis que recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Quem aqui já foi abençoado por Deus? Ninguém pode revogar a bênção de Deus sobre a sua vida. Ninguém pode revogar a bênção de Deus sobre você, porque você já foi abençoado por Deus. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Não vale encantamento sobre a tua vida. Não vale encantamento sobre a tua vida, porque toda arma contra ti não prosperará. Pastor, me assustei, me acordei na frente da minha casa, eu vi isso, aquilo, meu irmão, desassuste de qualquer coisa, desassuste de qualquer coisa, porque nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Contra a tua vida não vale encantamento, porque você é protegido e protegida de Deus. Não tem olho gordo, não tem inveja, não tem macumba, não tem trabalho, não tem nada disso, porque nenhum trabalho preparado contra você prosperará. Oh Deus santo, aleluia. Nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, amados. Vamos louvar o Senhor. O Jeová é o teu cavaleiro. Aleluia, Jesus. Enquanto Josenias sobe, abra a sua Bíblia aí em Salmo 91. Abra a sua Bíblia no Salmo 91. Nós vamos ler esse salmo agora todos juntos e depois nós vamos louvar juntos. Todos encontraram, amém? Vamos lá. Aquele que habita... Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Tu, ó Senhor, és o meu refúgio,
No Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcará aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com loucura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Jesus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar todos juntos, amados. Aleluia. E aí, enquanto você louva, Deus vai embaraçar o inimigo e Deus vai lhe dar vitória. Glória a Jesus. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Declare: Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová, Rapá, meu Senhor, que cura toda dor. Se dequendo Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová, Rapá, meu Senhor, que cura toda dor. Se dequendo Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa, tudo governa, tudo governa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Querido Deus e Pai, Senhor, nós louvamos o Teu santo nome, ó Pai, e agradecemos, Senhor Deus, a Ti pela Tua maravilhosa e poderosa palavra aos nossos corações. A Tua promessa, Senhor Deus, de vitória, a Tua promessa de proteção, a Tua promessa de segurança, porque Tu tem colocado longe de nós a opressão, tem colocado longe de nós o terror, tem nos guardado em um alto e bom retiro, ó Pai. Senhor Deus, eu te peço, Senhor Deus, pelos Teus filhos, ó Pai, aqueles que têm sofrido de medos, ó Pai, que Tu venha sarar em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que eles possam desfrutar da Tua promessa. Não temas, confia em mim, que eu cuido de ti, eu sou o teu Deus, eu te coloquei em um alto retiro. Italabala cantara, 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 cantara.
Oh, Pai amado, abençoa, Senhor Deus, a família de cada um aqui, ó Pai. Senhor Deus, as investidas, ó Pai, contra a família, que caiam por terra, Senhor Deus, porque estão se levantando contra os filhos de Deus e as filhas de Deus, aqueles que têm se levantado contra o ministério dos teus filhos, sobre o dom dos teus filhos, ó Pai, que tu possa fazer retroceder e o teu filho possa prosseguir em frente, ó Pai, para a glória do teu santo nome, ó Pai. Aqueles, Senhor Deus, que têm iniciado a sua fé em Cristo, ou até mesmo já tem um tempo de fé, mas têm se sentido abalado, acossado, Senhor Deus, pelas pessoas que têm se levantado, Senhor Deus, contra a sua pessoa, contra a sua fé, contra, Senhor Deus, o seu comportamento, a sua conduta cristã. Eu te digo esta noite, filho e filha de Deus, fortalece-te no Senhor, porque o mesmo Deus que te sustentou até aqui, Ele continuará a te sustentar, e aqueles que se levantarem contra ti, se levantarão para cair, porque teu Deus é contigo. Oh, Deus querido, toda emboscada, toda arma, toda ferramenta, Senhor Deus, contra a vida dos teus filhos, não prosperará, e toda língua de juízo contra eles, Senhor Deus, não susterá diante do tribunal, porque eles estão estabelecidos na justiça de Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoa, Senhor Deus, e guarda cada um, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus.